voltando. Tem alguns comentários que eu separei aqui. Tem alguns comentários que eu separei, ô Léo, que são dúvidas da galera, tá? Principalmente se alguém mais perguntou, eu não vi, tá? Mas o Alexandre perguntou antes, o Alexandre Japur perguntou antes sobre o lateral da base que acabou se machucando, qual é que é a situação. Foi o Cuiabano, né? O Cuiabano se machucou. E como é que tá a questão do Cuiabano aí para atualizar para a galera? O Cuiabano tá fora por 2 meses, tá? Grau 2 e tal, vai ficar muito fora, muito fora. Com isso, o Renato chamou o Adriel para treinar. Como lateral esquerdo, treinou bem ontem, treinou bem hoje. O Thomas Luciano também treinou, foi chamado, e o Igor também foi chamado, que é o que arrebentou com aquele jogo, aquela vez que eu falei, né? Naquele Explica coletivo, pra arrebentou galera, com o profissional. Explica pra galera, Nascimento, que não é o Adriel goleiro, porque daqui a pouco eles vão dizer, olha aí o Renato inventando, já botou o goleiro na lateral esquerda. Não é ele. Não. Adriel é um lateral esquerdo, é o lateral esquerdo da base, do sub-20, e que vem jogando muito bem. Ele é até um pouco mais, ele é um pouquinho magrinho, assim, ele é o estilo, o corpo do Diogo Barbosa, assim, só que ele é menor que o Diogo Barbosa, é mais baixo. Então, mas, tem qualidade, tá? Jogou muito bem. Hoje treinou o zagueiro João Ramos, Thomas Luciano, Adriel, Igor, Ronald e Mila. Treinaram hoje. Ontem treinou o Adriel, lateral esquerdo, o Carelli, zagueiro, o Gustavo, atacante, o Kaique, volante, o Lian, atacante, o Tuxo, atacante, e esse Tuxo também, Cristiano, lateral direito, o Eric, volante, o João Lima, zagueiro, Leandro, meia, Mila e o Ronald Falkowski. Ontem. Então, assim, o Renato deu hoje já puxou 6. Daqueles 9 de ontem, puxou 6 para hoje. Eu tenho bastante lembrança do João Lima, zagueiro. 12 ontem. Boa. Tenho bastante lembrança do João Lima, zagueiro. É um zagueiro de boa técnica, um zagueiro bem interessante. E o Lian, atacante, que é um rapaz de muita força física e que eu vi ele em duas situações. Eu vi ele pelo lado e vi ele jogando mais por dentro. Eu vi nas duas situações. Gostei mais dele jogando pelo lado, porque ele tem bastante força física e velocidade. São esses dois jogadores que eu tenho lembrança. Assim, não sei se vocês têm lembranças de outros atletas que o Léo tenha citado. Mas, de qualquer forma, gurizada, esses são os jogadores que... Até o Renan Jardim explicou sobre isso quando esteve com a gente, né? O Renan, assessor do Grêmio. Que é uma prática agora adotada pela assessoria, pela comunicação do profissional. Esses jogadores, de forma comum, eles são chamados para compor elenco, para treinar durante a semana, alguns dias para avaliar como é que está a condição atual e tal, dar uma atualizada de cadastro, digamos assim, né, nesses jogadores mais jovens. Quando o jogador for para subir, para ficar no profissional, para permanecer mesmo, aí vai ser anunciado pelo Grêmio, numa forma oficial, no site, como foi feito com o Zinho, né? O Zinho foi feito isso, então vai ser mais ou menos por aí, né? Bom, enfim, gurizada, vamos que vamos aqui. O Alexandre pergunta também, falando de lesão, Léo, sobre o Jonathan Robert. Qual a situação do Jonathan Robert? Atualização, por gentileza. Se mantém na academia, treinando, fazendo a atividade dele lá. Quando ele sai para correr no campo, a gente não está mais. Então, ele e o Jeromel fazem uma atividade um pouco mais separada junto com o Rodrigo Ferreira. Mas a atividade deles é totalmente dentro da academia. Totalmente dentro da academia. Cara, eu queria, se tu conseguir colocar aí sobre a gurizada que a gente falou aqui, não sei se consegue quebrar a tua sequência, para a gurizada entender quem são os jogadores que estão, tu pode entrar no site do Grêmio ali, no Sub-20, tu vai conseguir achar eles. E eu vou te dizer um outro detalhe aqui, só para chamar atenção, porque o Renato não gosta de jogadores da base, né? Não gosta. E eu acho que do Sub-17 está treinando no profissional. Tá? Para vocês terem uma ideia, porque eu não estou achando o nome do guri aqui, que é esse atacante que jogou, que acabou com o treino ontem. Não consigo achar ele, mas eu acho que se conseguir abrir ali, tu vai conseguir achar. Ó, Lucas Camilo, Luizinho, não é nenhum deles. Eu não sei se é o Adeilson. Eu estou procurando o nome aqui dos que foi passado para mim. Sub-17. Atacante Gustavo. Será que esse Gustavo, ele não está na lista do Sub-20 no site do Grêmio?
Cara, na real, de sub-17 tem o Guga, atacante. Tá marcado Do só ele aí, sub-17 né? tem só o Guga, na real. O Gustavo, atacante, cara, eu acho que esse Gustavo aqui, ó, que é o atacante que acabou com o jogo ontem. Aí, se for no sub-20, aí é André Santos, Fred, Gustavo Gomes, o Kelvin tá colocado como atacante aqui, o Canidia, ele é atacante, né? Não, mas Lucas Canidia, Natan, Pedro Clemente, Rubens e o Alisson. Né? Daí o André, voltando ao André Santos. São esses atacantes do sub-20 aqui. Aqui o que treinou de atacante ontem foi o Tucho e o Gustavo. Eu não tô achando o Tucho aqui, tá? O Rubens, eu não acho o Tucho aqui. Será que ele tá como meia no time? Jefinho, Josué, Kaique, Leandro, Mila, Ronald, Arthur, Bagatini, Bruninho, Caio, Cheron, Guilherme, Iago. Não tá. O Tucho não tá aqui na relação. Mas o que eu quero dizer? Eu queria que a galera conhecesse os jogadores, entendeu? Eu queria que eles conhecessem quem são os caras. E deixa eu colocar só aqui um parênteses aqui, ó, que não treinou mais no profissional, teve uma ou duas passagens, só 2 treinos, que é o Lucas Canija, tá? O pessoal da base diz que ele é o diferenciado dos atacantes do Grêmio. Cara, o Canija... Mas ele tomou uma chamada e cortaram as unhazinhas dele ali e ele não subiu mais. Tá? Cara, o Canija, ele é um jogador interessante, mas assim, o que eu já vi do Canija, tá? Eu acompanhei alguns jogos do Sub-17, do Sub-17 no ano passado, e, cara, é um jogador de presença, mas que também consegue fazer boa movimentação. Ele tem força física e consegue sustentar, né, na parte física, assim, uma jogada do embate corpo a corpo, mas ele é um pouquinho mais de movimentação. Mas, assim, apesar dos gols, e aí, futebol é um esporte de gols, né? Mas, apesar dos gols, cara, assim, não tá longe de estar pronto. Tá bem longe de estar pronto, pelo que eu vi, assim, né? Pelo que eu vi. É claro, posso estar errado, ele pode ter, ou até mesmo ele pode ter evoluído, ou os outros podem ter outras percepções sobre o jogador, assim, mas tá bem longe de estar pronto. Bem longe. Falta bastante ainda pro Canija, né? A comissão técnica já estão de olho nele, muito forte. O detalhe é que ele veio treinar e cresceu as unhas. E aí já, vai. Então, uma outra questão aí. Mas, gurizada, vamos seguir, olha só. 8h38, até para os guris não dormirem ali, porque agora ficamos falando de alguns jogadores aí de base daqui, dali, de treino e tal. Vamos para a opinião, vamos para a gurizada, porque tem mais uma questão que veio da galera, meu. Natan, como é que tá a situação aí, ô Léo? Atualiza para a gurizada. Natan, meia atacante do Atlético Mineiro, jogador que teve já seus bons momentos no Atlético Mineiro, teve uma passagem pelo Fluminense, e agora parece que está em vias de acertar com o Grêmio aí, não é isso? Isso, os dirigentes do Grêmio vão se reunir com o pai dele. Estava tudo acertado, está tudo acertado, Grêmio Atlético e Grêmio empresário. Aí o pai dele entrou na jogada e está pedindo uma valorização para o jogador. E aí o Grêmio resolveu pegar um avião para ir para lá. Algumas pessoas me confidenciaram que ele está com a mulher, com a esposa grávida e tal, e fazer uma mudança agora, vai chegar numa cidade que não conhece, né, e tal, e aí a nenê vai nascer no lugar onde não tá acostumado, não sabe o que vai ser feito, e aí ele tá com meio receio disso, e aí o pai está dizendo assim, quero uma valorização. Então, vamos sentar cara a cara e eu acho que vai acabar vindo para cá mesmo. Não tem por que não trazer, em questões do que o Grêmio está convicto de que ele serve para o grupo. As minhas referências não são tão boas num jogador que não para em clube nenhum, né, com a idade que ele tem. Babiton, tua visão, tua opinião sobre Natan? Tu acha que ele é um jogador que pode agregar nesse grupo do Grêmio, como a galera perguntou por aqui? Aí, Natan vai vir para somar ou não vai? Eu gosto muito, cara. Inclusive, a galera falou que prefiro o Pato do que o Natan. Depois a gente vai falar do Pato, mas gurizada não são da mesma, tá? Não são da mesma posição. Então, se fosse uma questão de trazer os dois, poderia até, ou não trazer nenhum, mas é que não jogam na mesma, entendeu?
se a comparação de trazer um e não trazer o outro foi essa, ou dizer assim, se eu fosse investir em algum, eu investiria num deles. Aí eu não sei. Mas o Natan é um jogador que me agrada. Sempre me agradou quando o Grêmio já falou nele ano passado, se não me engano, né? O Grêmio já havia falado no Natan. E até a gente tinha conversado, é um jogador que me agrada, é um meio-campo que eu fico até pensando, cara, ele seria um baita reserva pro Cristaldo, pro Bitelo, e daqui a pouco a gente não sabe, né? O Bitelo é a moeda do Grêmio, né? Daqui a pouco o Bitelo sai ali na frente e a gente tem o Natan, sabe? Ah, vai de novo faltar uma peça no elenco, claro que vai, né, cara? Mas a gente já vai ter uma peça para suprir. O Natan foi pro exterior, não foi muito bem lá na Europa, né? E eu acho que ele nem chegou a jogar lá, né, cara? Se eu não me engano, acho que ele foi pro Chelsea, não lembro se ele chegou a jogar. E, no Chelsea, não. Não. Mas ele Mas jogou ele em roda na Europa. Ele chegou a rodar. Ô, Babi, tu até convida a galera lá no meu Instagram, @mateus.pias, que está cá. Eu falei um pouco sobre o Natan, fiz um videozinho ontem falando. Ele joga no Vitesse da Holanda, chega a jogar uma temporada inteira. O Vitesse, que é clube irmão do Ajax, do Chelsea. Depois joga no Amiens da França, mas esse realmente pouco joga. Ele joga no Belenenses, joga até bem no Belenenses, mas o Belenenses não é nem segunda força, nem prateleira média em Portugal hoje. Depois ele roda e vai. E aí ele vem para o Brasil. Aí ele vem para o Galo. No Galo, ele está desde 2018. Com exceção da temporada passada, que ele teve emprestado, ele jogou e participou de bastante jogos em todo esse período. São Paulo adorava ele, tanto que o São Paulo fez com que ele fosse comprado em definitivo. Então no Galo ele teve um período bom de estabilidade, né? Surge bem na base. Ele teve problemas extracampo lá em Minas agora recentemente, porque o Galo entendia que não ia contar mais com ele, queria renovar, já se falava na renovação do empréstimo dele junto do Fluminense no começo do ano, tava tudo ok, ele disse, não vou pro Rio. E não foi. Sim. E aí ficou muito esse mistério no ar, assim, o que aconteceu? Daí ele apareceu pescando, enquanto era pra estar treinando. Eu ia falar, ele é um homem da pesca, né? Ele é um homem da pesca, ele gosta certo, daria certo com o Jael, né? Daria certo com o Jael, então. O Jael curte também.